Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Mais um momento de uma breve reflexão a fim de fortalecer a nossa fé com um simples versículo, para que nós venhamos a crescer em sabedoria com o Mestre. O versículo de hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus, irmãos. Aqui é Jesus comendo e banqueteando com os discípulos naquilo que pode se chamar a transição. Os discípulos foram ensinados num caminho a qual eles andaram com o Mestre pessoalmente, tiveram esse privilégio. E Jesus, nesses simples versículos, estava mostrando para eles aquilo que haveria de vir, desde o início da trajetória deles até aquilo que estaria aqui ou que aconteceria. Ou seja, eles seriam responsabilizados ou seriam agora os líderes prontos, através do Espírito Santo, que é o Cristo em nós, a conduzir os primórdios da igreja, o nascimento da igreja. Flávio Josefo vai dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja, e eu creio muito nisso, irmão. Eu creio muito naquilo que nós podemos fazer para frutificar e para espalhar as boas novas de Cristo, que são capazes de resgatar uma alma que está perdida, é capaz de restaurar e regenerar aquele que se encontra em cacos, é capaz de conduzir os seus passos para poder viver de forma plena e determinar promessas sobre a vida de um homem. E pensando nisso, eu quero fazer algumas aplicações que eu aprendo com esse versículo. Ele fala assim, João batizou com água. A água, ela tem várias simbologias na Bíblia, mas a mais evidente, irmão, sem nenhuma dúvida, é a água da palavra. Jesus transformou a água em vinho, que foi justamente depois do enchimento dos potes, as 6 talhas que estavam ali no casamento de Caná, em João capítulo 2. O 6 é o número do homem, e o batismo fala disso, irmãos. É justamente um momento em que esse batismo aqui é o do arrependimento, considerado o batismo do arrependimento, em que nós entramos e descemos as águas num ritual, mas é muito mais do que o ritual. Por quê? A água, como representa a palavra, é a palavra que nos conduz justamente de fé em fé, de glória em glória, experimentar a palavra de Deus em nossas vidas. Ou seja, gerando dentro do nosso coração uma reflexão, que precisamos verdadeiramente arrepender e mudar os nossos caminhos para que nós possamos verdadeiramente viver as promessas de Deus. A palavra, ela é capaz de entrar aonde outras palavras elas não entram. Eu falo a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela atinge, como diz em Hebreus 4:13, entre as juntas e medula, entre a alma e o espírito, e ela é capaz de discernir todas as intenções do coração do homem, gerando assim uma reflexão. E é isso que Jesus está lembrando. Está lembrando ele dos começos, porque João, a maioria deles eram discípulos do João, e João batizava com as águas lá no começo. Ele era aquele que preparava o caminho para a entrada do noivo. Esse era o ministério de João Batista. Mas a palavra diz assim, mas dentro de poucos dias, e eu creio que eu estou pregando para pessoas que vão experimentar uma poderosa manifestação da presença de Deus, pelo cumprimento de uma palavra, por uma porção dobrada do Espírito Santo, por alguém que está buscando isso aqui, irmão. Porque o Espírito Santo é uma dádiva. Em Lucas 11:13, nos orienta que nós devemos pedir ele para que o Pai venha nos conceder. E o Pai dá livremente a quem quer, irmão. Agora, não tem como viver promessas, não tem como viver uma transformação divina de vida genuína e completa sem o Cristo em nós, aquele que é a esperança da glória. Paulo vai dizer em Colossenses 1:27, Cristo em nós, a esperança da glória. E eu creio que tem tempo determinado. Eu creio que algumas pessoas passaram pelo processo da purificação interior da água da palavra. Pessoas que se prepararam, decidiram mudar de vida, e talvez não tenham conseguido porque precisa desse terceiro elemento, dessa palavra que aponta para o final, que é justamente o agente, ou seja, o próprio Deus Espírito habitando em nós, que fala, serão batizados com o Espírito Santo. E é um mergulho também, da mesma forma, irmão.
É algo que acontece e é sobrenatural. Olha, quando eu fui batizado, irmãos, com o Espírito Santo, eu lembro que era uma madrugada e foi alguns dias, irmãos, assim. Alguns são batizados antes de serem batizados na água, como por exemplo o caso de Cornélio, capítulo 10 do livro de Atos mostra isso. Mas em alguns casos, depois de ser batizado nas águas, não tem mesmo uma especificação. Mas algo que o Senhor nos orienta é justamente que nós venhamos a desejar e a pedir. É algo que o Senhor deve, sabe, que é o Senhor que libera do céu. Afinal, é a própria presença santa dele em nós. E com isso, todo o poder que ressuscitou Jesus dos mortos vindo habitar dentro do nosso corpo. Isso quer dizer, irmãos, que nós não enfrentaremos lutas de maneira alguma. A presença de Deus, ela também se manifesta no meio das adversidades. Quer dizer que, assim como Josué 1:9, ele diz: eu serei contigo por onde quer que andares, é o que Deus está falando conosco. Se nós passarmos no deserto, eu estarei contigo onde quer que andares. Se você passar pela esquina e o carro bater, eu estarei contigo onde quer que andares. Se porventura vier a faltar provisão, eu serei contigo por onde quer que andares. Se as guerras aumentarem, eu serei contigo por onde quer que andares. Eu serei contigo, e essa faz toda a diferença, irmão. Faz toda a diferença na vida do cristão. Eu serei contigo. Por quê? Romanos 8, versículo 37 vai dizer que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. E é aqui onde nós vencemos a verdadeira luta, irmão, aquela contra nós, contra o pecado. Sem o Espírito Santo é impossível. E nós vemos isso na figura de Gênesis capítulo 1, quando o Pai deu a solução, que haja luz. A palavra fala que o Espírito estava ali, mas a terra era sem forma e vazia. Quando ele liberou a palavra, ou seja, ouve a palavra de Deus, o Espírito agiu conforme a palavra. E é esse o processo que nós estamos enfrentando. Então eu creio que dentro de poucos dias pessoas experimentarão a manifestação poderosa de Deus em suas vidas, mudando os seus caminhos e sendo totalmente guiados a novas terras, a novas circunstâncias, a novas realidades, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu quero terminar com Gálatas 5, que diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos orar por isso? Senhor, nós desejamos imensamente ser batizados. Aqueles que já são batizados, Pai, derrama mais ainda, enche-os do Espírito Santo. Aqueles que não são, Pai, batiza-os, desperta o desejo de clamarem dia e noite dentro dos seus quartos, até que o Espírito venha sobre eles, até que eles sejam capacitados, Pai, a fazer a obra, a andar naquilo que o Senhor designou para eles. Não nos deixe órfãos, Senhor Jesus, é como o Senhor prometeu. Ajuda-nos, Pai, cria em nosso coração, desperta em nossa alma o desejo, a sede do Deus vivo. Ajuda-nos, Pai, justamente nessa missão, e principalmente a esperar nos preparando para receber essa boa dádiva. É o que nós oramos e oramos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, olha, um filho de Deus, ele verdadeiramente é guiado pelo Espírito e vai entrar no céu justamente aqueles que nasceram de novo, não de uma vontade meramente humana, mas sim da vontade de Deus pelo seu Espírito. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. Que Deus abençoe. A paz do Mestre. Tchau, tchau.